série Tributo à Cidade Natal, Arquivos de Memória, em homenagem a Barras do Maratauã, no Piauí, trata hoje de um tema especial: Octaviano Melo e seu tempo. Octaviano é um barrense ilustre que se estabeleceu no Amazonas e construiu uma bela história de dedicação a vários segmentos da atividade humana, notabilizando-se como um grande intelectual de seu tempo. Para falar sobre ele, nós recebemos Zé Maria Pinto, da Academia Amazonense de Letras, crítico literário com diversos livros publicados, entre os quais livros sobre Augusto dos Anjos, sobre a poética de Augusto dos Anjos, O Texto Nu, entre outros. Zé Maria é poeta, com várias publicações, autor também de literatura infanto-juvenil e um notável pesquisador sobre a literatura no Amazonas. Uma grande satisfação, Zé Maria, boa noite, tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, Dilson. É uma honra comparecer aqui novamente falando do Octaviano Melo, que é uma figura ímpar, realmente, como você falou, e pai de um grande amigo meu, infelizmente já não está mais entre nós, mas que falava muito dele, e é como se eu conhecesse, se eu tivesse conhecido o Octaviano, que morreu 10 anos antes de eu nascer. Vou projetar aqui o arquivo que você me encaminhou, para que você possa, então, iniciar a sua fala. Muito bem. Octaviano Melo e seu tempo foi o tema que eu me propus a falar. Apontamentos. Bem, em primeiro lugar, falando desse trabalho, a dedicatória, eu repito a dedicatória do ano passado, né, ao amigo Anísio Melo, em memória, filho de Octaviano. E esta apresentação divide-se em duas partes, num total de 25 lâminas. A primeira parte é a trajetória de vida de Octaviano Melo, e a segunda, a obra refletindo o seu tempo, que é a proposta principal. Trajetória de Octaviano Melo. Octaviano Augusto Soriano de Melo nasceu em Barras do Maratauã, Maracujá, na Fazenda Maracujá, no Piauí, em 24 de dezembro de 1889. Octaviano Melo, seu nome artístico, era filho de Anísio Ferreira de Melo e Palmira Soriano de Melo, que tiveram um total de 7 filhos. A família emigra para o Amazonas em 1899, quando Octaviano contava 10 anos, estabelecendo-se inicialmente no Seringal Caxinauá, no Rio Juruá. O Rio Juruá, só por curiosidade, nasce no Peru, atravessa o Acre e vem desaguar nos Solimões. Às suas margens ficam importantes cidades como Cruzeiro do Sul, no Acre, Irunepé e Carauari, no Amazonas, entre outras. Octaviano casou-se com a professora Esther Taumaturgo Soriano de Melo, natural do hoje município de Irunepé, no Rio Juruá, com quem teve 9 filhos. Esther Melo era artista plástica de rara sensibilidade, filha de notável família amazonense, sendo seus pais o coronel Rufino Taumaturgo e Dona Maria Helena de Oliveira Taumaturgo, originários do Ceará. Aqui tem uma página tirada de Topônimos Amazonenses, segunda edição. Aliás, não só da segunda, mas de Topônimos Amazonenses. Isso está tanto na primeira como na segunda edição. A memória de meu pai, aqui ele lista toda a família. A memória de meu pai, de minha veneranda mãe, aos meus irmãos, Cristóvão, Aristóbulo, Aleta, Pedro, Lídia e Elba, 6, né, portanto, eram 7 com ele,
Aos meus filhos, e aí ele diz, dá toda a prole, né? Aníria, Orange, Enei, Otaviano, Anísio, Pedro, Maria Palmira, Aristógito e Elielta. Destes aqui, eu só conhecia a Maria Palmira, além do Anísio, claro. E ainda tem um cunhado aqui de bônus, né? O Dr. Francisco da Rocha Carvalho. Vindo estudar em Manaus, formou-se em odontologia pela Faculdade de Medicina de Manaus em 1912. Atuou como professor no mesmo curso de odontologia de 1916 a 1925, tornando-se membro da Associação Amazonense de Cirurgiões Dentistas, sendo inclusive seu presidente em 1924. Foi membro do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, o IGA, sendo a referência mais antiga ao seu nome datada de 1922. Em 1924, conclui em Manaus o curso de Direito. Optando pela magistratura, Otaviano foi juiz em diversas comarcas do Amazonas, deixando um rastro de excelência no trabalho por onde passava. Anísio Jobim, no prefácio à segunda edição de Topônimos Amazonenses, de 1986, a segunda edição, diz que sempre se conservou o doutor Otaviano Melo um homem modesto, de têmpera, despretensioso e amigo dos livros, ávido, porém, de saber e ilustração. Suas atitudes reservadas e seus hábitos simples evidenciaram nele um espírito circunspecto e elevado. Otaviano Melo tinha ligações também com a produção agropecuária, editando o jornal O Atauense, com a finalidade de informar e orientar os agricultores e pecuaristas sobre as novas técnicas agropecuárias, como informa seu filho Anísio na apresentação de Topônimos Amazonenses, segunda edição. E aí tem uma coisa curiosa, o município de Altais, de onde vem esse nome, o Atauense, ele só é fundado realmente com esse nome, aliás, só vira município já na década de 50, 10 anos depois da morte de Otaviano. Mas, desde então, a vila de Ambrósio Aires, como era chamada, já havia esse movimento para ser chamado de Altazes. Por quê? Porque o município, a sede do município está na confluência de dois rios, o Altais Mirim e o Altais Açu. Uma curiosidade. De 15 de novembro de 1944 a 31 de dezembro do ano seguinte, Otaviano foi prefeito de Tefé, substituindo o titular que fora afastado pelo governador. Ele fundou teatros e escolas, mas o seu humanismo revela-se por inteiro em uma iniciativa pioneira. Em Tefé, seu último posto de trabalho, instituiu um regime de presídio aberto, que permitia aos encarcerados sair para trabalhar e, com isso, contribuir para o sustento das suas famílias, além de, evidentemente, desonerar o município. Otaviano Melo faleceu sem deixar nenhum livro publicado. Isso explica o silêncio de algumas antologias e histórias da literatura do Amazonas sobre ele. Seus livros saíram impressos somente 20 anos após sua morte, em 1967. Dois, basicamente. Topônimos Amazonenses, que teve uma segunda edição em 1986, e Dicionário Tupi-Português, Português-Tupi, com um dicionário de rimas em tupi, que teve uma segunda edição em 2003. Mas ainda há pelo menos 8 títulos inéditos, entre poesia, crônicas, discursos e até mesmo uma autobiografia. Otaviano Melo faleceu em Tefé, no Amazonas, em 28 de junho de 1947, aos 57 anos. Aqui as capas dos livros. A primeira edição, à esquerda, Topônimos Amazonenses, essa de capa alaranjada e amarela, branca. E a segunda edição, publicada em 1986. Aqui uma coisa inédita. Eu não conhecia a capa da primeira edição do Dicionário Tupi-Português, Português-Tupi,
que é da Folco Mazzuti, de São Paulo, uma editora de São Paulo, mas acredito que, pelo que diz a Folha de Rosto, que teve um prefácio do governador Arthur César Ferreira Reis, deve ter sido mandado editar pelo governo do Amazonas, né? Apesar de aparecer como uma editora usual. E a segunda edição, e vejam que essa edição é uma edição bem cuidada, uma edição costurada, o que era raro para livros naquela época, né? A gente pega hoje os livros daquela época, não eram muito bem cuidados, como não é bem cuidada a primeira edição do Topônimos Amazonenses. Mas essa edição do Dicionário de Português, que é a primeira edição, muito bonita e bem cuidada. Infelizmente, eu consegui algumas páginas apenas, não consegui o livro inteiro. E o mais chato, para mim, pelo menos, é que eu não consegui achar a edição de 2003, que foi mandada fazer pela editora da Universidade Federal, a editora da UFAM. E ninguém sabe, ninguém viu esse livro, mas ele existe, com certeza. Segunda parte da nossa fala, breve fala, a obra Refletindo o Tempo. Entre 1899 e 1947, o Amazonas passou por vários sobressaltos. Vejam que nós estávamos apenas há 10 anos da República, né? Em 1910, representou o ápice da economia baseada na exploração da borracha, que vinha desde 1870 e poucos, 1880, e nesses 30 anos foi assim uma explosão. O Amazonas passou a ter passou a ser significativo para a economia brasileira. Se não me engano, alguma coisa em torno de segunda ou terceira economia do país. E a partir de 1911, entretanto, esses números despencaram em função da entrada definitiva no mercado mundial da produção asiática, especialmente vinda da Malásia, ou espalhada para o mundo pela Malásia. É curioso como se critica muito o roubo que teria acontecido, né, de um aventureiro inglês que levou as sementes da Évia para a Ásia, né? Mas isso faz parte da vida, infelizmente. O que aconteceu é que aqui a exploração não era científica, era simplesmente entrar no mato e tirar o látex, enquanto que na Ásia primeiro se plantou, esse roubo foi muito antes, né? Foi 20, 30 anos antes, primeiro se plantou de maneira organizada para depois, então, fazer a exploração de maneira científica, de maneira bem organizada realmente, de sorte que, inclusive com os salários baixos e com a organização do trabalho, se conseguindo preços muito inferiores aos preços brasileiros e amazonenses, né, especialmente. Do ponto de vista político, grupos econômicos se digladiavam entre si pelo espólio da administração pública. Aí entra um personagem muito interessante, chamado Álvaro Maia, poeta, romancista, de verve. Em 1923, com apenas 30 anos, Álvaro Maia, que foi um dos fundadores da Academia Amazonense de Letras em 1918, né, 5 anos antes, portanto, ele tinha apenas 25 anos, Álvaro Maia pronuncia um contundente discurso por ocasião do centenário da adesão do Amazonas à independência do Brasil. Veja bem, o Amazonas aderiu à independência mais de um ano depois. Isso aqui aconteceu em novembro de 1923, né? Ou seja, ele comemorava alguma coisa que havia acontecido 100 anos antes
em novembro de 1823, quando nós sabemos que a independência se deu em setembro de 1822. Vamos fazer 200 anos no próximo ano. A esse discurso contundente chamou Álvaro Maia de canção de fé e esperança. É realmente uma belíssima página de política, de literatura e de alguma coisa que ainda vai dar o que falar. Aos 30 anos, como eu já falei, influenciado pelas ideias revolucionárias dos 18 do Forte, que deram início ao tenentismo em 1922, Maia prega a revolta e até mesmo sugere o separatismo do Amazonas em relação ao Brasil. Em julho de 1924, no ano seguinte, portanto, os tenentes que vinham para o Amazonas de castigo derrubaram o governo de Rego Monteiro, sob a liderança de Ribeiro Júnior e Magalhães Barata, mantendo-se no poder por não mais que 36 dias, mas tempo suficiente para ser chamado de o governo da redenção. A política amazonense, depois daquele golpe, né, que foi um golpe, mas Rego Monteiro era um bandido. Né? Se hoje nós nos indignamos com as rachadinhas de 10%, de 15%, Rego Monteiro exigia do funcionalismo público, e não era só do pessoal do gabinete dele, não, exigia até 95% de ágio. Ou seja, eu trabalhava para o governo lá em uma secretaria escondida, mas eu só podia receber se eu deixasse 95% para uma caixinha do governador, que evidentemente não comia sozinho, né? Dividia entre os seus. Em 1930, a Revolução de Vargas colocava no comando do Estado o poeta Álvaro Maia, que era uma espécie assim, de líder civil da oposição àquele estado de coisas contra o qual os tenentes se revoltaram. Né? Álvaro Maia manteve-se no poder por 15 anos, salvo um lapso de 16 meses, entre 1933 e 1935, em que foi substituído por Nelson de Mello, militar de carreira. Eu não sei exatamente ainda o que foi que aconteceu nesse intervalo, mas não sei se o Álvaro Maia adoeceu, alguma coisa desse tipo, mas foi alguma coisa provisória, porque ele voltou logo em seguida. E ficou por 10 anos, né, até o final do governo de Getúlio Vargas. A não ser por algumas ações decisivas em alguns dos municípios por onde passou, Otaviano Melo, que era amigo pessoal de Álvaro Maia, passou ao largo da vida política no Amazonas. Então, se não temos o que falar sobre a política, podemos falar sobre poesia. O poema Boletim de Família, que é ao lado de A Viuvez do Pombinho Roxo, é o poema mais reproduzido de Otávio Melo. É curioso como o poema faz um paralelo entre o censo do país, ao longo dos anos, e o crescimento da sua família. O nome é Boletim de Família. Olhem que curioso. No primeiro censo, apenas 10 milhões contava o meu Brasil. E minha mãe, sorrindo, criança, jovial, por entre as multidões, seria primavera em flores reflorindo. No segundo censo, né? No segundo, eram 2, no seu casal bem-vindo. Desfrutar carícias, escutando canções. No terceiro, eram 8. E vamos prosseguindo. 11 no quarto censo, aí 7 varões. Eram 7 filhos. Né? O quinto censo vem, aqui não se interroga. Os netos, 21. Bisnetos são mais 4. Total de um ramo só, 36. Censo em voga. Encheu seu boletim, beijou sua bandeira. A minha mãe querida, aquela que idolatro, do céu veio aumentar a pátria brasileira. Topônimos amazonenses mantêm uma estrutura básica
ao comentar o nome da sede de cada um dos 28 municípios que existiam no Amazonas até 1940, ano em que o autor deu a obra por concluída. Hoje são 61. Até 1940 eram apenas 28. O livro tem ainda um prólogo com comentários sobre o estado do Amazonas e um epílogo, conservação dos nomes antigos. Essa estrutura básica compõe-se de informações geográficas, informações históricas, incluindo detalhes sobre os aspectos legais da criação e a evolução histórica do município, planta da cidade desenhada pelo próprio Otaviano Melo e origem do nome ou nomes, se houver a mudança no nome original. A segunda edição, na maioria dos capítulos, incluiu-se uma fotografia ou ilustração de algum aspecto marcante do município. Podia ser uma paisagem, podia ser uma personagem típica, como o pescador, o madeireiro, o seringueiro, enfim. Aqui temos um exemplo com a cidade de Urucará, né? Essa página aqui, a página 81, ele está falando do início da cidade, né, de onde ela se situa, a margem esquerda do Paraná de seu nome, ou seja, do Paraná de Urucará, nas proximidades da foz do rio Atumã, desde 1814. Depois ela se chamou de Freguesia de Santana da Capela, foi o primeiro nome, aliás, né? Depois veio o nome de Vila de Senhora Santana do Urucará. Depois mudou para Vila de Nossa Senhora Santana do Urucará. E, finalmente, o município de Urucará, anexado ao de Itacoatiara, esteve anexado ao de Itacoatiara, que é bem mais antigo. E, finalmente, quando tornou-se município, passou a se chamar cidade de Urucará. E aí, na sequência, ele diz, ainda na página anterior, na página 82, ele começa explicando qual é a origem do nome, né? Então, ele vocês notam aí em negrito, Urucará. Urucará seria cesto do cará ou paneiro de inhame. Aí, na página 83, ele continua pesquisando esse significado e acaba chegando à conclusão de que a denominação da cidade de Urucará certamente foi tomada do Paraná, com certeza, né? E Urucará, cadê? O vocábulo é composto. Aqui na última página, eu acho que eu me perdi aqui, desculpem. Está aqui. Lá no finalzinho, vocês observem, lá nas duas últimas linhas, do Paraná, Urucará, o nome se estendeu ao município e à cidade de Urucará, e quer dizer Cidade das Garças, ou Cidade Tranquila. E aí vocês veem uma vista do porto de Urucará, provavelmente num dia de festa, não sei se dá para ver aí todo mundo, mas as escadarias do porto, que era uma construção típica, porque a cidade é construída num barranco, então tem que fazer, para chegar, quando o rio está seco, tem que fazer uma escadaria para chegar até a ponta do rio, até a beira do rio. E esse rio, quando enche, toma conta da escadaria. Então, a escadaria fica servindo de acordo com o tamanho das águas. E aqui vocês podem ver o quanto o rio enche, né? Então, ele deve encher pelo menos até aqui a metade dessa escadaria. Então, essa aí é uma estrutura típica de um capítulo de topônimos amazonenses. A maioria das cidades do Amazonas teve, no início, acho que nós pegamos a versão anterior, mas não tem problema não. A maioria das cidades do Amazonas, as cidades tiveram no início, né, ou a maioria teve, desculpem, uma denominação dada pelos nativos, relacionando-as
com um acidente geográfico ou com algum acontecimento. Algumas foram substituídas, como Mariuá, que hoje se chama Barcelos, Araretama, que hoje se chama Borba, e Cambéua, que se chama São Paulo de Olivença. Algumas ficaram, como Itacoatiara, Itapiranga, Manicoré, Manacapuru, e tem um monte de outros, Manaus, inclusive. Outras ganharam nomes de cidades portuguesas, como Borba, que continua até hoje, Moura e Silves. Moura foi anexada por Barcelos. Silves ainda existe, quer dizer, existe com esse nome exatamente. O Maitá, que é um nome de origem tupi, na verdade é uma referência à fortaleza paraguaia tomada pelas forças brasileiras em 1868. Isso está registrado na lei de criação do município que deu esse nome, o Maitá. Então, para que não pairassem dúvidas, eles registraram que, na verdade, era uma homenagem à fortaleza paraguaia que foi tomada pelos brasileiros na Guerra da Tríplice Aliança. Com Irunepé, deu-se o inverso. Inicialmente se chamava Vila de São Felipe. Em 1931 foi chamada de João Pessoa, em homenagem ao mesmo cidadão que dá nome à capital da Paraíba. Mas esse nome não foi bem aceito. O povo de Gozação, o Otaviano conta, chamava, em vez de chamar de João Pessoa, chamava de João Felipe, para lembrar o nome anterior. Até que, em 1943, adotou-se o topônimo Irunepé. E por que Irunepé? Porque Eiru era o nome do seringal que deu origem ao povoado no século XIX ainda. E Otaviano não consegue estabelecer o significado exato de Irunepé, e é um significado bastante controverso. E aqui uma deliciosa história para a gente concluir. Benjamin Constant, que homenageia um dos fundadores da República, mas a sua origem está no seringal Remate de Mares. E por que o nome do seringal era esse, Remate de Mares, né? O cidadão proprietário era uma pessoa muito trabalhadora, mas também muito sofredora. E ele havia passado por várias experiências não muito boas, e ele teria, quando se instalou lá para fundar o seringal, um seringal, ele teria dito o seguinte: aqui vou rematar meus males. E isso até virou uma placa que ele colocou lá em algum lugar do Remate de Males. Por isso que o nome do seringal acabou virando Remate de Males. Em 1927, Mário de Andrade, visitando a Amazônia, ele fez uma longa viagem registrada no livro O Turista Aprendiz, e ele passou por essa localidade, que já era uma vila nessas alturas, não era mais um seringal. E ele simplesmente adorou o título, Remate de Males. E gostou tanto do título, que ele chamava de épico. Ele gostou tanto do título que o seu próximo livro de poesia, publicado em 1930, chamou-se Remate de Males. Muito obrigado. Obrigado, José Maria Pinto, pela bela exposição sobre Octaviano Melo e seu tempo. Eu gostaria de pontuar aqui alguns questionamentos para um maior aprofundamento da discussão aqui proposta pelo pesquisador e, ao mesmo tempo, apresentar novos elementos, quem sabe, aí, sondar de você novas leituras acerca de Octaviano Melo. A princípio, nós sabemos que o livro mais célebre do Octaviano Melo é exatamente
esse livro em que nós temos a fusão, Topônimos Amazonenses, em que nós temos a fusão entre a história, a geografia, a lexicografia, e tudo isso perpassado pela presença dos costumes e dos hábitos, amazonenses. A que Zé Maria Pinto atribui o sucesso desta obra que até hoje permanece tão fascinante. Você leu aí um verbete e nós somos tomados pela presença, inclusive, até do imaginário. Por que Topônimos Amazonenses faz tanto sucesso? É curioso, né? Como até hoje o livro teria sido concluído, né? Em 1940, ou seja, já se passaram 80 anos, e, no entanto, o livro continua fascinante. Exatamente porque ele é mais do que um livro de topônimos apenas, né? Um livro de história, de geografia. Ele é um livro de literatura, né? O Otaviano trabalha muito bem essa questão e ele não deixa o texto enfadonho. Mesmo quando ele está falando das leis, está enumerando as leis que criaram um determinado município, ele faz isso com leveza, ele faz isso com delicadeza, com elegância, né? Sem cair naquele jargão técnico, né? Eu acho que a literatura é isso, e é isso que faz com que ele, apesar de ser um livro, do ponto de vista técnico, ultrapassado, né? Porque muita coisa mudou, tem cidade. Lá, por exemplo, ele fala em Moura como se fosse um município. Moura hoje é apenas uma vila de Barcelos, né? Quer dizer, já está ultrapassado. Mas é curioso saber que existe um local chamado Moura, que já foi sede de município, e que hoje, por razões geopolíticas, talvez, foi deixado de lado, né? E existem várias outras histórias a partir dessas incongruências, vamos dizer assim. Quando você, então, analisa o verbete, os verbetes de Octaviano Melo, você consegue perceber, então, elementos que são muito particulares à escritura do Octaviano Melo. Então, eu pergunto a você, o que é um verbete, sob sua ótica, em Topônimos Amazonenses? Pois é um misto de tudo aquilo que você falou, né? Um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de estudo do léxico também, e é, sobretudo, reunindo isso de uma forma poética, de uma forma literária, né? Buscando uma linguagem própria. Você, dentro daquela estrutura que eu me referi, faz parte dessa estrutura também uma linguagem única, uma linguagem que vai de um verbete ao outro o tempo todo ali, seguindo o mesmo tom, não é? Ele não destoa, ele sempre segue ali aquela mesma música. E isso contribui para que seja agradável a leitura. Tem um fato curioso, Maria, que nós podemos perceber pelo verbete aí apresentado, só por esse verbete nós já podemos perceber, com certeza mantém uma simetria aí, como você já enfatiza, né? Mantém uma simetria entre esses verbetes. E nós temos a presença de intersemioses, porque nós temos aí o que seria aí uma espécie de, não sei se você vai chamar dessa forma, de planta baixa, de planta, né? Desenho de uma planta. E nós encontramos também a fotografia. O que ele privilegia quando ele parte para a representação não verbal das comunidades nesses verbetes. Curioso é que há essa consciência, e o não verbal sempre mexe com o imaginário
com o nosso imaginário, embora ele seja um recorte também, porque há detalhes neles, resultados de uma escolha pessoal, mas ele também mexe com o nosso imaginário. Então, quando nós vamos aí ver os aspectos não verbais de topônimos, o que ele privilegia quando ele se vale dos elementos não verbais para caracterizar as comunidades que são retratadas? Eu preciso ilustrar essa resposta. Eu acho que fica melhor, fica mais didático. Só um instantinho. Não. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês algumas ilustrações que tem. Ó. Aqui é no município de Quari. Dá para ver aí? Aproxime um pouco mais. Sim, dá para ver. Quari é o arpoador de pirarucu. Né? É uma personagem típica lá de Quari, porque é um local onde tem muito pirarucu, ou tinha na época. Né? Aqui, olha, a cidade de Codajás, Castanheira. Né? Castanheira. Tem uma figura aqui que eu não posso, já que nós estamos tocando no assunto ilustrações, esse moço aqui é o nosso herói. Dá para ver? Sim, dá o nome para ver. dele? Ajuricaba, Ayurikawa, na língua nativa. Né? Agora, ninguém sabe se esse aqui é o verdadeiro rosto do Ajuricaba. Né? Alguém um dia disse que era ele, e essa ilustração aqui é do Anísio Melo, do meu amigo Anísio Melo, feita em 1959, mas a partir de uma outra ilustração, né? de um outro desenho, que seria a fotografia do Ajuricaba. Enfim, o Ajuricaba aparece aqui na comarca, aliás, no município de Barcelos, mas ele era um herói do Rio Negro. Só a história da Ajuricaba é uma história fantástica. Né? E é uma história de sacrifício, uma história aquela história típica do herói que entra para a história pelo seu sacrifício. Né? E assim, então essa iconografia, vamos dizer assim, presente no livro, ela dialoga com os textos também. Então ele vai as ilustrações nunca estão isoladas, né? Elas nunca estão gratuitas. Elas sempre têm alguma coisa a ver com o texto. Quando nós passamos para a produção poética e de cronista de Octaviano Melo, o que nós podemos dizer sobre o Octaviano poeta e o Octaviano cronista do ponto de vista estético? O que ele produziu é significativo? Pois é, a gente tem pouco material para opinar, né? Muito pouco mesmo. São 6 sonetos, tem alguma coisa que teria sido publicada antes, tem um poema chamado Marupiara, que eu não tive acesso a ele, mas que foi publicado pela Folha do Norte na década de 50 já, quando o Anísio já andava por lá. Eu creio que o Anísio tivesse, infelizmente deve ter perdido também, não sei. Mas o que o Anísio guardou foram esses 6 sonetos, né? que são os que rodam por aí. E o Otaviano tinha uma característica muito própria dos poetas da época aqui do Amazonas. Eles estavam ainda com o pé lá no romantismo, lá no parnasianismo, ainda não tinham chegado nem no simbolismo, né? Uma boa parte deles, pelo menos. Somente na década de 20, já
que começa a haver um descolamento dessa estética. Para você ter uma ideia, quando o Mário de Andrade esteve aqui em 27, ele foi escorraçado pelo pessoal da Academia de Letras do Amazonas, né? Que não gostaram da presença do poeta. Eles não chamavam de poeta modernista, era o poeta futurista, né? E o Mário odiava ser chamado de futurista, que ele não queria se confundir, não queria ser confundido com o Marinetti, que o Marinetti era fascista. E o fascismo já metia medo na década de 20, né? E o Marinetti era horrivelmente... era Mussolini puro, né? E quem deu essa denominação de meu poeta futurista para ele foi o amigo dele, Oswald, né? O Oswald foi que o intitulou de meu poeta futurista e pronto, ele ficou com essa pecha, né? Ele odiava. Mas então, eu diria assim, o Otaviano não era diferente da maioria dos poetas que praticavam aqui no Amazonas, assim, mais por diletantismo, eu acredito, do que por acreditar-se poetas mesmo, de verdade. Quanto às crônicas no sentido mesmo de registros históricos e temporais, pouca coisa ficou também e está perdida, né? Tem que ser feito um trabalho de muita garimpagem nos arquivos de jornais, nos arquivos nas revistas da época, que com certeza ele publicava, né? Ele publicou até um jornal, que era o Atauense, né? Altaense, que provavelmente lá ele registrava suas impressões da época, né? Agora a gente não tem esse arquivo. Para nós finalizarmos, José Maria Pinto, que influência exerceu Octaviano Melo sobre seu tempo e sobre a cultura do Amazonas? É uma avaliação a ser feita, né? Ele só essa decisão que ele tomou como juiz da comarca de Tefé de liberar os presídios foi uma coisa inédita na época, né? Então, só isso já valeria um registro nos livros de história do Amazonas, com toda certeza. Não nos de história da literatura, com certeza, mas nos livros de história. De um modo geral, eu acredito que o Topônimos Amazonenses seja uma obra fundamental. O dicionário também, né? O dicionário também, eu ainda vou conseguir, nem que seja a segunda edição. Eu não deveria falar isso porque é propaganda, mas eu já procurei na estante virtual. Os caras cobram de R$ 500 para cima, né? Então, falta coragem. Mas eu acho que a gente encontra a segunda edição, que é a edição da UFAM, daqui de Manaus mesmo, vou atrás. E quem sabe a gente faz aí uma conversa sobre o dicionário. Principalmente, o que eu acho curioso é o dicionário de rimas, né? O dicionário de rimas está como se fosse um bônus dentro do dicionário de tupi, português, tupi. Que as rimas são em tupi. Vamos aí torcer que os textos de Octaviano Melo sejam aí, portanto, coligidos, aí quem sabe aí no futuro próximo, quem sabe aí por José Maria Pinto, né, fazendo aí um estudo, né, seus estudos são sempre primorosos, tomados do espírito de investigar a essência de fato na obra. Quem sabe nós não teremos aí em breve aí José Maria Pinto escrever, coligindo e, sobretudo, escrevendo um estudo sobre o notável barrense Octaviano Melo. Nós agradecemos Zé Maria Pinto, a sua ilustre participação em tributo à cidade natal do Octaviano Melo,
Barras do Maratauã, que completa em 2021 180 anos, considerando-se a sua elevação à categoria de vila em 1841. Muito obrigado. Que ótimo. Parabéns à cidade de Maratauã. Muito obrigado Obrigado. também pela participação. Obrigado. Pela